Olá, mentes diligentes, tudo bem com vocês? Eu já mostrei aqui em outros vídeos, que eu vou deixar aqui no card, aqui em algum lugar, ferramentas para você programar, ou aprender a programar, na verdade, de celular, tablet, computador, né? Mas até pelo celular você consegue utilizar, que é o Free Code Camp. Né? Nós falamos aqui já sobre o Free Code Camp, onde ele tem lá um conteúdo, e aí você consegue fazer o exercício que ele está lá pedindo, né? Ele pede um exercício a cada conteúdo, e aí você tem lá os testes também, né? Então você sabe que você acertou, né? Porque você roda lá os testes, e aí os testes passam ou não, para saber se você realmente aprendeu aquele conteúdo. Então o Free Code Camp ele é fantástico para aprendizado de desenvolvimento de software, justamente por isso, né? Na verdade, você vai aprender lá algoritmos de estrutura de dados em JavaScript, que a gente já falou também sobre JavaScript, sobre as limitações dela, mas só em você conseguir fazer isso até pelo celular, ou num computador que não é seu, caso você compartilhe um computador, né? Então você não precisa instalar nada e vai conseguir aprender programação minimamente no Free Code Camp. Agora, ele não um ambiente a qual você consiga aprender qualquer conteúdo, né? Você está limitado ao conteúdo que o Free Code Camp apresenta e aos exercícios e testes que ele está apresentando lá, o que faz todo sentido no caso do Free Code Camp. Mas eu vou mostrar para vocês aqui hoje uma ferramenta que dá um pouquinho mais de liberdade, que também você conseguiria programar, começar a programar nela sem instalar absolutamente nada. E eu acredito, eu não fiz o teste ainda, mas eu acredito que você conseguiria, inclusive, programar através de um celular, né? Aprender a programar, fazer códigos com ela, mesmo no celular, tá certo? Isso é algo que precisa ser melhor validado, tá? Mas eu acredito que seria possível. E nós estamos falando do codesandbox.io, tá? codesandbox.io. Você vai entrar aqui. No meu caso eu já estou logado, mas para você aí teria a opção de você criar uma conta gratuita, tá certo? Então você vai colocar lá seu e-mail, escolher uma senha. Se você tiver conta no Google, você consegue inclusive entrar já direto pelo login do Google. Então é bem fácil essa parte, tá certo? Eu vou partir aqui já que você já criou a conta, já fez o login e nós estamos aqui. Vou até ficar aqui menorzinho aqui para vocês enxergarem melhor, tá? Então a parte mais importante para nós aqui é o create, tá? E lá vai. E aí eu tenho várias opções de que eu vou criar. E no nosso caso aqui, para mostrar a vocês o ambiente, eu vou criar aqui a opção mais básica, que é o JavaScript Vanilla, né? Vanilla JS aqui, né? E esse Vanilla, ele significa que não tem nenhum framework instalado, é simplesmente JavaScript puro, com algumas bibliotecas que vão facilitar a nossa vida, entre elas a biblioteca de teste, que nós vamos usar aqui para demonstrar, certo? Então ele vai criar um nome qualquer aqui para o projeto, mas você depois pode escolher um nome melhor. E ele tem essas três partes básicas aqui, né? Tem a parte que tem os arquivos, a parte que tem aqui o código de cada arquivo, né, que é o editor em si, e uma outra parte que tem aqui o navegador, como se fosse um preview, né, ele já vai mostrando para você o resultado, testes e um terminal, tá certo? Então eu vou aqui até para ganhar mais espaço aqui, ó, trazer um pouquinho para cá. Aí você vai ver aqui, ó, que quando eu deixa eu voltar aqui. Quando eu apago aqui, ele já apaga aqui, ó. Ou seja, você vai realmente escrevendo e ele já vai fazendo o que a gente chama de hot reload, né? Que é isso de ele já recarrega e você já vê o resultado na hora. Então eu escrevo aqui, ó, e ele já muda aqui também. Então, para demonstrar o ambiente aqui, nós vamos fazer duas coisas, dois passos aqui. Nós vamos reorganizar as estruturas de diretórios aqui para esse código, aí ele vai quebrar e a gente vai consertar, e depois nós vamos colocar um código fictício
com um teste valendo desse código fictício, né? Mas o código vai responder de forma muito limitada a esse código, porque esse código também vai ser muito limitado. Então eu também consigo ocultar essa parte aqui para ganhar espaço. E vamos começar a mexer aqui nas pastas em si, né? Nessa organização de pastas. Então eu vou criar aqui uma pasta chamada main e vou criar uma pasta chamada teste. Dentro da pasta main, eu vou criar uma pasta chamada CSS e uma outra pasta chamada JavaScript. Depois vocês vão ver que essa estrutura, nesse formato, é uma estrutura bem padronizada, sabe? Geralmente isso acontece. E dentro da pasta teste, o que a gente faz geralmente é quase um espelho da pasta main, né? Dentro da pasta que vai ter o nosso código de teste, o código para testar o nosso código. Então eu vou replicar aqui, ó, do mesmo jeito que tem uma pasta JS aqui, eu vou criar uma pasta JS dentro de teste. Então main e teste geralmente tem estruturas muito parecidas. Eu vou começar aqui já organizando, ó, esse cara aqui, esse index.js, eu já vou jogar para essa pasta JS, e o styles CSS eu já vou colocar aqui para a pasta CSS. Só que quando eu faço isso, a gente já começa a ter uns problemas, né? Porque eu mexi nos locais dos arquivos, né? Sem mudar nada no código em si. Então, quando eu for aqui olhar, por exemplo, como é que está aquele preview lá, deixa eu salvar aqui, que ele não tem autosave. Então, tudo que eu faço, ele vira uma bolinha aqui, uma bolinha indica que ele não está salvo. E ele quebrou, ele não consegue achar esse arquivo, porque ele está procurando por esse arquivo, né? O index.js, ele até diz que está procurando no SRC, só que ele não está mais no SRC, né? A gente criou um outro estrutura de diretórios. Então a gente vai corrigir isso. Vai primeiro aqui no index. Index.html, aí ó, né? A gente já pode dizer aqui para ele que na verdade ele tem que procurar isso aqui dentro de main e dentro de JS. Às vezes esse autocompletar, ele comigo pelo menos, ele dá uns errinhos aí, tá? E no index.js, que está duplicado aqui, vamos deixar aqui um só, ele faz referência ao styles CSS, que a gente mudou de lugar, né? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Eu tenho que voltar 2. Não, eu vou voltar 1. Eu estou em JS. Então eu volto 1, eu estou em main. Aí entro em CSS. Pronto. Com isso, vamos ver se deu certo. Você percebe que por causa do... Ó, voltou aqui, né? Por causa do hot reload... Close save, close all. Por causa do... Eu queria que tivesse uma forma de salvar todos, né? Tem um close all. Eu queria que tivesse um save all. Mas enfim. Por causa do hot reload, salvar nem faz tanta diferença aqui, mas para caso você feche a aba sem querer, alguma coisa para você não perder, é bom ir fazendo as coisas e salvando. Tá certo? Beleza. Agora o que a gente vai fazer, certo? Vamos avançar um pouco mais aqui e eu vou aqui criar um arquivo até para imitar o FreeCodeCamp, o desafio do FreeCodeCamp que a gente depois vai trabalhar com ele. Eu vou colocar palindrome.js. E aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma função chamada isPalindrome, que recebe uma string. Não liguem para o código, tá certo? Nesse momento.
E a única que eu vou fazer aqui, eu vou retornar verdadeiro. Então vai sempre, independente do que acontecer aqui, independente, ele nem está usando esse parâmetro e vai ser sempre verdadeiro. E aqui ele está reclamando que esse amarelozinho, né, ele está dizendo assim, ó, essa função isPalindrome, ela nunca vai ser usada, né? Então é só um warning que a gente chama, né? Quando é vermelhinho é um erro, é um negócio que você não pode ir à frente sem resolver. E aqui é só um warning, que assim, seu código não vai quebrar por causa disso, mas é uma coisa estranha você criar uma função que ninguém está chamando. Agora no nosso caso aqui é porque a gente realmente não vai chamar aqui, o que a gente vai fazer é dar um export. Aí você vai ver que já vai resolver o problema, né? Ele já não dá mais aquele warning, tá? E o que nós vamos fazer aqui é criar um teste, né, um código de teste para testar justamente esse outro meu código. Eu vou automatizar esse. E isso é algo que desde o começo que você está aprendendo a programar, já é interessante começar a programar assim, baseado em testes automatizados. Você vai ver que vai ficar até um pouco mais divertido aprender a programar assim, porque cada teste que passa, né, como se quase fosse uma gamificação, cada teste que vai passando ali, como se você estivesse realmente avançando no seu objetivo, tá certo? Então eu criei aqui, ó, o mesmo nome, só que botou teste. Então eu tenho lá o palindrome.js e eu tenho o palindrome test.js, tá? E aqui, o que que eu vou escrever aqui, né? Bem, vou escrever aqui meu código de teste em si, né? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que importar aquela função lá, a isPalindrome. Vou deixar uns espaços aqui só para ficar bonitinho. From, aí eu tenho que dizer de onde é, né? Que eu vou pegar. Então eu estou aqui na pasta JavaScript. Então eu tenho que voltar uma, aí eu estou já consigo enxergar teste, estou em teste. Então volto mais uma, aí consigo enxergar main. Se eu voltar, aí agora eu já consigo avançar para JS. E aí eu tenho agora palindrome.js. Tá? Vou colocar aqui para ganhar espaço. Vou tirar aqui por enquanto. Certo? Beleza? Aí, ó, de novo ele está reclamando aqui que isso aqui não está sendo usado, né? Tá certo, mas é amarelinho, quer dizer que é só o warning. Aí agora a gente vai escrever o código de teste. O código de teste começa aqui com uma descrição, né? Então eu estou só isPalindrome test. Eu vou dizer que é isso que eu estou fazendo aqui. Vou logo colocar o ponto e vírgula aqui para ficar tudo direitinho. E aqui eu vou abrir uma função. Não se preocupem com o código aqui, tá certo? O código vai ser todo explicado, mas é porque eu queria só mostrar para vocês o ambiente em si. Expect. Aí vou chamar a função. Pela primeira vez aqui a gente chama a função passando um string qualquer que nem vai fazer diferença agora. Certo, desculpa. Eu antes do expect eu vou fazer o teste, tá? Chamar teste. Eu inverti aqui. Aí no teste eu coloco o que eu estou esperando desse teste específico, que vocês vão ver que a gente vai conseguir criar, às vezes, para a mesma função, vários testes, que testam várias coisas da mesma função. Então, nesse aqui, eu estou querendo que ele retorne verdadeiro para um palíndromo que só tem um caractere. One char, um palíndromo. Essa parte aqui poderia estar em português, mas eu queria que a gente já exercitasse também essa questão do inglês aqui. Então, retorna verdadeiro para o palíndromo de um caractere. Poderia colocar até assim, only one character, porque todo palíndromo, todo
string de um só caractere sempre vai ser um palíndromo, né? Beleza. Aí sim, agora que eu tinha me antecipado um pouquinho aqui, agora a gente vai conseguir fazer o expect, que é o momento que eu realmente chamo a função, passando algo, tá? E verifico o que eu estou esperando. Eu estou esperando que retorne verdadeiro. Então é isso que a gente vai verificar aqui. Volta aqui para a parte de preview, ó, e vou aqui para a parte de testes, ó. Tá vendo testes? E olha só, passou no teste, certo? Assim como nós gostaríamos. Por quê? Porque ele está esperando o verdadeiro e lá está sempre retornando o verdadeiro. Mas vamos fazer quebrar, que é para a gente possa aqui, ó, falhou. E aí é muito interessante a gente conseguir interpretar o teste, ó. Ele está dizendo, ó, eu tenho o que o recebido e o esperado. E qual é a questão? Eu estava esperando true, mas recebi false. Se eu estava esperando true, recebi false. Então isso quer dizer que eu tenho um problema, tem um probleminha aqui, certo? Então o teste funcionou porque ele detectou que eu deveria, na verdade, era receber verdadeiro. Beleza. Olha só. E aí agora o teste passou de novo. Então, vocês vão ver o quanto é interessante essa dinâmica entre criar código, o código que eu quero ver acontecendo, e criar o teste em si, tá certo? Então, a ideia é que a gente trabalhe mais com isso, sempre que a gente tiver exemplos, que esses exemplos sejam baseados em testes automatizados, para você não ter que ficar conferindo o que digitou na tela, o que saiu na tela e tal. Então, eu sei que aqui nós vimos um monte de código, um monte de código de teste, código valendo, estrutura diretória, mas eu queria mais que vocês tivessem passado pela experiência, na verdade, de conhecer o ambiente. É muita coisa, tem muita coisa para a gente ver ainda, mas calma que eu tenho um plano.